Olá, seja bem-vindo. O Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com o Dr. Sérgio e com o Dr. Marcos Bilharinho. Eles são sócios do escritório Bilharinho Advogados. Sérgio e Marcos, sejam muito bem-vindos ao Empresários de Sucesso. Obrigado, é um prazer estar no programa. Sérgio, como é que você ingressou nessa área? Conta mais pra gente sobre a sua carreira e sobre a criação do escritório Bilharinho Advogados. O escritório Bilharinho Advogados foi formado pelo nosso pai, Dr. Guido Bilharinho, em 1963. Ele se formou no Rio de Janeiro e, após formado, retornou a Uberaba e criou o Bilharinho Advogados. No início era só ele, depois, quando nós chegamos na idade de fazermos faculdades, optamos pelo direito e dar continuidade ao escritório. E com essa continuidade, houve a expansão do escritório a partir de meados da década de 1980, com nossos ingressos, né, e de outros advogados colaboradores do escritório. E Sérgio, vocês têm expertise em várias áreas. Qual é a mais buscada e como é que vocês se consolidaram nela? Então, como nós estamos numa cidade do interior, a advocacia, principalmente quando meu pai iniciou, na década de 60, ela abarcava todas as áreas do direito, né, que tinha na época e tudo. Então, o escritório sempre teve uma tradição de atuar nas diversas áreas do direito, mas principalmente na área civil, né, com separação, sucessão, e na área trabalhista, mas também atuamos em diversas outras áreas, como o direito do consumidor, direito eleitoral, direito administrativo. Então, por essa questão de ser um escritório iniciado na década de 60, ele sempre teve uma atuação bem plural dentro das diversas áreas do direito. Uhum. E Marcos, a gente acompanhou várias mudanças nos últimos meses, né, em vários segmentos, inclusive na área do direito. Houve algum serviço que mais se destacou, que teve uma demanda maior nesse período? Nesse período houveram muitos conflitos conjugais, então houve uma ampliação da questão de separação litigiosa, principalmente, né, porque ser obrigado a estar mais em casa, houve um desgaste maior entre os casais. E também nos contratos em geral, às vezes de inquilinato, por exemplo, por causa da dificuldade de se manter um faturamento de uma empresa ou de uma loja, também houve um incremento nesta área e também com o desemprego. Então, são as áreas que, pode-se dizer assim, que teve maior incremento derivado dessa crise que nós estamos passando. E Marcos, como vocês facilitam o acesso dos clientes para chegarem até o escritório e como é que é a interação com eles? Hoje, com a tecnologia que foi desenvolvida, nós temos uma facilidade de documentação. Às vezes eu posso conversar com o cliente por vários aplicativos, pelo celular, com visualização ou só por WhatsApp. Mesmo clientes que nunca tiveram aqui com a gente, por indicação de outros clientes. Então, você consegue mandar documentação, procuração para serem assinadas, contratos de honorários e a documentação necessária. Então, neste momento, se há algo positivo, é o avanço tecnológico que nos encontramos. Isso permitiu facilitar muita interação com os clientes e evitar, às vezes, o deslocamento e manter um certo distanciamento social, né? E, nesse aspecto também, a justiça se aparelhou nos últimos 4 ou 5 anos, permitindo também que o próprio cliente participe de uma audiência por meio de teleconferência, da sua casa, se a questão não for tão complexa, porque às vezes são audiências apenas de tentativa de conciliação e não se precisa produzir uma prova. Então, nem ser ouvido, né, prestar o depoimento pessoal.
Então, nesse estágio tecnológico, nós tivemos uma sorte muito grande, né, de estar podendo manter os serviços tanto para os clientes, como a Justiça também está prestando os serviços com muita efetividade. Uhum. E Sérgio, ainda falando dessa questão do atendimento online, o fato dos processos hoje serem todos digitalizados facilita muito também, né? Porque a pessoa pode estar num outro estado e te mandar uma documentação. Vocês já faziam isso e isso se consolidou mais ainda agora que a gente tem essa nova realidade? Já, melhorou bastante, né, de uns anos para cá, porque a justiça está praticamente toda informatizada. Os processos hoje, só alguns processos mais antigos que continuam físicos, mas a grande maioria já é digitalizado. E isso aí facilitou demais, principalmente agora, nessa época de pandemia, porque possibilitou que os processos não parassem, que o serviço judicial não parasse, porque houve esse, através tanto do processo digital como da virtualização das audiências, das sustentações orais, pôde ser dado continuidade aos processos. Se fosse há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, até um pouco menos, o serviço judicial teria parado praticamente por completo, por conta de ser tudo tudo físico, né? Todo o processo, tudo no papel, as audiências, as sustentações orais todas presenciais, né? E por uma coincidência, né? Houve esse fato que possibilitou o avanço da tecnologia que a justiça já tinha alcançado e que ela conseguiu aprimorar durante a pandemia, foi essencial para manter o andamento dos processos e a prestação do serviço judicial. E agora uma pergunta para os dois. É possível fazer alguma projeção, né, futura aqui no Brasil com mudanças constantes nas leis? Sérgio, pode começar, por favor. O Brasil sempre teve, né, essa dificuldade, mas isso aí não é só, acho que, exclusivo do Brasil, não. Mas aqui nós temos uma mudança muito constante nas leis que dificulta essa projeção de futuro. Mas, de qualquer jeito, a gente vê que muitas áreas empresariais conseguem fazer uma projeção, conseguem se adaptar, inclusive, às mudanças na legislação. E então a gente acho que o país já está acostumado, já se adaptou a essa situação. Então consegue, não é o ideal, mas consegue se adaptar. Marcos, quer complementar a resposta? A normatização, ou seja, ela vem para tentar regulamentar um fato social que passou a existir ou que foi modificado com o tempo. Então, nesses casos, elas são necessárias. Por exemplo, o relacionamento homoafetivo é importante que foi regulamentado mais pela jurisprudência do que pela lei. Então, a lei não consegue acompanhar para e passo o desenvolvimento da sociedade. O que atrapalha é quando essas mudanças são feitas, às vezes, por um mero populismo legislativo, para atender, às vezes, um anseio da sociedade que é mais emocional do que realmente necessário para regulamentar esses novos fatos sociais ou aqueles fatos que são modificados. Porque dá uma instabilidade jurídica, a jurisprudência ir se modificando a partir das mudanças legislativas, porque a previsibilidade do julgamento é importante para você poder planejar um contrato de longo e médio prazo. Então, a mudança legislativa não pode ser estanque, mas ela não pode também ser impensada e apenas para atender, às vezes, um populismo legislativo que, geralmente, o final não é muito bom. Sérgio e Marcos, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Empresários de Sucesso. Nós que agradecemos.
Obrigado. Eu conversei com o Dr. Sérgio e Dr. Marcos Bilharinho, sócios do escritório Bilharinho Advogados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!